Pois então, meu povo, retomando as minhas reflexões, eu andei parado um pouco, eu estou bastante focado nas aulas, né? Mas eu também não quero parar de pensar, eu não quero parar de dizer que eu penso com muito cuidado, com muito cuidado. Os tempos são solenes. Nós estamos vivendo realmente dias muito solenes da nossa história, da história da humanidade. Então, preservar o que a gente tem sempre é bom. E as ideias são muito mais perigosas, temidas e perseguidas do que as armas, muitas vezes, né? Haja vista que Mahatma Gandhi promoveu a independência de um país com 1 bilhão de habitantes contra um império, a maior armada do mundo, né? Na época, sem dar um tiro, né? Então, as ideias tem que ter cuidado. Mas assim, eu nunca deixei de expressar aquilo que eu penso a respeito de certas coisas. E o assunto do momento agora é o tal submergível, né? Não sei se eu dou o nome de submarino. Sim, dou o nome de submarino, porque a gente sempre imagina submarino um tubo de aço muito bem estruturado, militar. Todos os submarinos do mundo quase são militares, a não ser os dos traficantes que levam cocaína para os Estados Unidos, né? Eles têm uns tubos lá de enfim, umas coisas lá. Mas assim, analisando a história desse caso dos submarinos, né? A gente vê ao mesmo tempo com certa perplexidade, por quê? Porque a gente, hoje, num tempo de tanta tecnologia, de tanta segurança, na verdade não tem tanta segurança assim. Eu vou pegar o exemplo primeiro desses voos espaciais aí que estão fazendo já como turismo, né? Bom, eu me lembro, eu assisti de madrugada ao vivo na televisão num boteco lá, que só eles tinham televisão, poucas pessoas tinham, a chegada do homem na Lua. Tá? E sim, eu acredito que o homem foi na Lua, tá? Eu não sou da teoria da conspiração, não sou não. E eu me lembro do lançamento do foguete, né, da Apollo 11, que foi assim, imagina, era toda uma estrutura, aquilo, milhares de pessoas à volta, assistindo aquele monstro foguete, aquelas explosões, né? E eu acompanhei ao longo dos anos já também o problema da Apollo, qual é que caiu, acho que explodiu, acho que é 16, uma dessas Apolos aí explodiu, né, com os astronautas dentro, tinha até uma professora astronauta. Mais adiante, a Challenger, né, aquele avião gigante que ia até o espaço, voltava e aterrissava e era reaproveitado, né, explodiu também. E a gente vê assim constantemente, uma vez por ano, 2 vezes, enfim, com uma certa frequência, bastante hoje, essas empresas particulares, desses bilionários, né, daquele bilionário inglês, do americano, na verdade o Jeff Bezos é americano, o Elon Musk ele é sul-africano, australiano, enfim, ele não é americano. E parece que não. Também não importa. E eu vejo assim, eles fazem testes, né? E as naves explodem. Claro, elas têm explodido, graças a Deus. Ele diz, não, faz parte, a gente estava pensando mesmo que ela ia explodir, sabe? Elas explodem, vazias, né? Sem tripulantes, mas enfim, elas são muito frágeis. Elas são muito frágeis, mesmo desde aquelas Apollo, a Challenger, ou a merda era a Challenger que explodiu, elas eram muito bem pensadas, tinha muita tecnologia ali e ainda assim elas davam problemas, tá? Agora vamos voltar para o Titanic. O Titanic, um navio poderoso que foi programado para não afundar, só que esqueceram de combinar com o iceberg, né? Eu até fiz uma piada agora, mas
nem cabe fazer uma piada numa tragédia dessa. Ou seja, não se deram conta de que um pequeno iceberg, não era um grande iceberg, poderia romper o casco e afundar. Ou seja, o inevitável, o inevitável é sempre também o inesperado. Sabe? A gente não sabe de que lado vem o fogo, sabe? De que lado vem a bomba, de que lado vem o infortúnio. Então é natural de pensar que quem entra dentro de um submarino, hoje são apenas militares em missão, né? Ficam meses, hoje os submarinos são atômicos, movidos a energia atômica, não tem que subir para reabastecer, são enormes, eles têm estoque de alimentos, de oxigênio, eles provêm oxigênio também, eu acho que fabricam, não sei, estou deduzindo aqui, mas tem tecnologia para isso. Enfim, eles têm dessalinizar a água para beber, enfim, eles têm todos os recursos, né, não digo um hotel 5 estrelas, mas uma estrutura para manter a vida, o funcionamento, tudo lá dentro. Só que são estruturas assim bilionárias, né, ou multimilionárias. Não, são bilionárias. Um submarino é uma coisa de bilhões, né? E eles fazem isso, né, com objetivos militares, com certeza, né? Mas enfim, estruturados. Aí eu fico pensando o seguinte: um bilionário, né, uma pessoa muito rica, reúne outras pessoas também bastante ricas e diz o seguinte: não, eu construí aí um submarinozinho, um submergívelzinho de plástico. Eu estou ironizando aqui porque, na verdade, fibra de carbono e de titânio, em bom português, é plástico, tá certo? Não é o mesmo poliestireno, poliuretano que a gente usa, mas é plástico é plástico, tá? É verdade, ele é muito resistente, mais resistente que o aço e tal, mas assim, percebe-se o seguinte: é uma cápsula, e uma cápsula vazia, né, que agora virou meme, era pilotado por um joystick. Daí o meu filho me explicou, disse: não, pai, isso aí o joystick, ele é um equipamento muito simples, muito barato, mas eficiente, é assim mesmo que funciona. Tá bom, então quem fez assim com o melhor das tecnologias, só que tem um detalhe: esqueceu que lá dentro iam pessoas, esqueceu. Eu não entendo dessas coisas, mas eu quero pensar o seguinte: o que demorou? Demorou que eles não sabiam onde é que ele estava, não sabiam e não sabem até agora as condições dele para levar o socorro, né? Então, puxa vida, custava botar aí essas caixas pretas de avião que tem um localizador, né, um transponder, né? Acho que esse é o nome, um localizador. Custava botar um pouco mais de tecnologia para que houvesse uma forma de escape, sei lá o que. Custava deixar um navio lá em cima mandando um robozinho junto, para que o robô visse o equipamento de fora, onde é que estava, para imediatamente levar socorro. Então, assim, eu vou dizer que assim, brincou-se com a sorte, brincou-se com o acaso, e o acaso favorável. Eu não jogo, né, em hipótese alguma, eu acho que jogo é uma coisa do demônio, mas sempre aprendi o seguinte: uma única vez eu entrei num cassino para brincar um pouco naquele caça-níqueis, né, e na roleta também, mas assim, coisa de $10, não, e ainda assim me arrependo, não faria hoje. Mas assim, o que eu fazia quando eu ia no cassino? Lá no Uruguai, eu botava $10 num bolso da calça, né, no bolso de trás. Então, isso aqui eu posso perder, esse aqui vai ser o que eu vou perder. Então, o que acontecia? Quando eu ganhava, o que eu ganhava, eu botava no outro bolso e continuava jogando aquele que eu era capaz de perder. Então, até que chegava um determinado momento que eu perdia todos aqueles $10, mas o outro bolso já estava um pouco mais forrado, eu nunca perdi. Mas o que se diz é o seguinte: quando tu entra no jogo, quando tu entra no acaso, no risco, tu tem que estar sempre preparado para perder, não para ganhar. Tu tem que contabilizar o seguinte: eu posso perder tanto, né? Uma vez eu entrei com uma ação judicial contra uma grande empresa, uma grande companhia aí,
E aí fui procurado pelos advogados, né? E aí a minha pergunta foi que eu disse o seguinte: se eu perder, quanto vai custar? Aí me disse assim: não, tu vai custar tanto, que é o valor que eu estou te cobrando agora, que sabe, 10% do salário mínimo, era uma coisa mínima, né? Tá bom, então vamos lá, pode ir em frente. Esse dinheiro eu vou contar perdido. 17 anos depois, recebi ganho de causa pelo STJ, ok, definitivo, e aí levou mais uns pares de anos para eu receber o valor devido. Tá bem, mas quando eu entrei com a ação, eu perguntei quanto eu posso perder. Voltando ao submarino, esse submergível aí, as pessoas perguntam, não, o que eu vi agora no noticiário, né? Uma frase dele, eu não sei se eu vou saber repetir com exatas palavras, mas tipo assim: quem tem medo do risco, quem tem medo de se arriscar, não deve nem sair da cama. Não é bem assim. Primeiro que a gente sai da cama, porque a gente não vai passar o dia dormindo, que é muito ruim, né? Não é. Dormir 6 horas, 8 horas por dia tá bom. Passar o resto do dia na cama é muito. Acorda cheio de dor de cabeça, enfim, não é legal não. A cama é para quem tá com sono ou doente. Não é para covarde, não. Né? Até o covarde, pelo menos, ele levanta e dá uma caminhada, estica as pernas. Então a cama não é lugar para isso. Em segundo lugar, é evidente que a gente corre riscos. Eu já corri muito risco, né? Já estive perto da morte algumas vezes e fui tirado pela mão de um anjo, mas e vou dizer assim, ó, algumas das vezes, 1, 2, 3 vezes, foi por imprudência minha, imprudência mesmo, e eu aprendi a lição, sabe? Eu já tive afogado, quase afogado, debaixo d'água, dentro de um rio com redemoinho, e eu fui tirado pela mão de um anjo. Só pode ir, a única explicação que eu tenho, tá? Nunca mais eu fiz uma coisa dessas. Foi uma molecagem minha, sabe? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando, tendo mais medo, tendo mais prudência. Só que o medo é uma coisa boa. Medo existe para que a gente freie o passo, para que a gente cuide onde põe o pé, cuide onde põe a mão, sabe? Enfim, eu poderia citar muitos exemplos, sabe? Eu sei que eu não posso botar o dedo na tomada, que eu vou levar choque, porque eu já botei o dedo na tomada e tomei choque. Então, coisas assim, quer dizer, eu não mexo com eletricidade sem desligar geral, sem ter uma chave teste, assim por diante. A gente tem que ter cuidado, tem que ter precaução. A gente passa o tempo todo mexendo com o perigo, sabe, se envolvendo com o perigo, mas a gente faz por sobrevivência, por necessidade, sabe? A necessidade obriga que a gente busque tomar cuidado. Uma pausa. Estão ouvindo esses barulhinhos? São os macaquinhos aqui no lado de fora. Eles ficam ali dando esses estalinhos aí dizendo que estão com fome, para alguém levar banana para eles. Muito bem, voltando. Então, eu vejo que essa pessoa e os que estiveram junto tiveram que assinar um documento, né, dizendo o seguinte: não, eu estou sabendo do risco e se eu morrer, morri. Mas não é assim. Acontece que existem os amigos, os familiares, existem pessoas, sabe, que as pessoas, no mínimo, oram por eles, né? Enfim, oram. A pessoa se preocupa, é um ser humano que está ali, rico, pobre, feio, bonito. É um ser humano que está ali, sabe? É uma criatura de Deus. E quando a pessoa se coloca nesse risco, sabe, ele está mais perto da morte do que qualquer outra coisa. Então, é delicada essa situação, é muito delicada. E isso aí, eu escrevi logo que surgiu, depois replicaram, né? Para mim é idêntica ao caso do padre dos balões. Todo mundo lembra dessa história. Um padre resolveu voar com um balão de festa, balão de criança. Colocou aí uns pares de balões, não sei quantos foram, encheu de gazelle, amarrou na cintura, pegou um rádio, um GPS e se soltou no vento, sabe? Soltou no vento e foi embora. Aí lá pelas tandas diz: eu estou perdido, eu não sei como é que usa o GPS. Quer dizer,
Ah, não, mas Jesus vai me salvar, Deus vai me salvar. Para quem fala de Deus, é bom lembrar que na tentação do deserto, tá? Quando Satã foi tentar Jesus, né? Ele disse assim: não ponha o teu Deus à prova, sabe? Não brinca com Deus, não desafia Deus, espera por Deus no perigo, na necessidade, mas não desafia Deus. Então, eu não sei qual é o nível de fé dessas pessoas, qual é a crença dessas pessoas, mas uma coisa é certa, sabe? Faltou perguntar, né? Faltou conversar com o Criador e perguntar: Senhor, eu posso ir, eu devo ir, é importante que eu vá, vai fazer bem, vai melhorar em quê? A minha vida, a vida das pessoas, o mundo, assim por diante. Nesse momento, eu vi agora que às 7 horas da manhã expiraram as 96 horas de oxigênio, mas não é só oxigênio que mata. Um comandante, um ex-comandante aposentado de submarinos, ele diz o seguinte: olha, eles devem estar todos abraçados para não morrer congelados, porque a temperatura imagina, eles estão lá no polo, quase perto do Polo Norte, a 4.000 metros de profundidade, né? No lugar onde um iceberg destruiu o Titanic. E agora olhem a ironia da coisa. O submarino, desculpa, o navio que eles foram visitar, o Titanic, o nome Titanic. Titanic é alguma coisa titânica. Titânica vem de titã. Os titãs eram deuses gregos, tá? Muito poderosos, tá? Pagãos, crenças pagãs. Então, foi dado a ele o nome de um Deus poderoso. Quer dizer, esqueceram que existe um Deus, o único Deus que é todo poderoso, tá? Não lembraram sabe, enfim, disseram o seguinte: nem Deus, aí citaram o Deus de Israel, nem Deus é capaz de afundar esse navio. Pois é. Então esse Titanic, ele desafiou aspas, Deus, desafiando o verdadeiro Deus. O que acontece? O nome desta navezinha, como vamos chamar, submarina, esse submergível, é Titã. Gente do céu, as pessoas não acham que tenha sido isso a causa, não. Mas assim, quem dá um nome pagão, um nome, idólatra, para um objeto, e coloca a sua vida dentro desse objeto, com esse emblema pagão, não está querendo muita conversa com Deus. Então a minha preocupação é que, e eu imagino que nesse momento de angústia, se ainda estiverem vivos, alguém deve ter lembrado de Deus, alguém deve estar fazendo uma oração, alguém está rezando o Pai Nosso, sei lá, o que for. Então, eu poderia emendar isso aqui e falar nos riscos que a gente poderia evitar ao longo dos dias, mas eu termino essa minha leitura de hoje, essa minha reflexão de hoje, ela está muito parecida com o livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes, a gente sempre pergunta por que foi escrito um livro tão pessimista. Ele foi escrito para que quando a gente se ache grande coisa, a gente corra e leia o livro de Eclesiastes para lembrar o seguinte: nós não somos nada, nós não somos nada. E ele termina dizendo o seguinte: tudo é correr atrás do vento. Quem corre atrás do vento não vai alcançar, não vai pegar nunca vi ninguém pegar vento, né? Já tiveram até a ideia de se tocar vento, mas não deu certo. Então é correr atrás do vento. Quem corre atrás do vento, né, vamos dizer que quem semeia vento colhe tempestade, e ainda assim não vai conseguir alcançar, não vai conseguir abraçar. Eu acho que nós estamos vivendo momentos solenes, como eu disse no início, e seria bom aproveitar cada minuto, cada instante desses tempos que nos restam. Eu não sei o amanhã, eu não sei o que nos espera, mas eu sei que o que vem pela frente não é muito agradável. Claro, a minha esperança diz o seguinte: depois
da tempestade vem a bonança. Depois que passarem esses dias maus, dias amargos, aqueles que estiverem preparados, aqueles que se submeterem à vontade do Criador, tá, alcançarão a eternidade. Eu espero alcançar a eternidade, porque nesse mundo aqui as coisas estão difíceis, tá bom? Que Deus abençoe a todos e um bom dia.